Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reais intenções, né, Rafa? É isso aí. É, nós temos que pensar da seguinte maneira. O universo é uma consciência. Deus é uma consciência que cria tudo, né, que manifesta tudo, que manifesta o universo inteiro. Inclusive nós. Né? Nós somos criação, nós somos manifestação dessa consciência única, uma consciência. Só que nós também somos consciência, né? Nosso espírito, a gente chama de consciência. Eu sou uma consciência, você é uma consciência, o outro lá. São várias consciências que formam, né, uma única consciência que é Deus. Então, quando a gente para refletir sobre isso, o que acontece? Da onde que Deus tira o universo? Da onde que Deus cria o universo e tudo que tem no universo? Da própria consciência, certo? Certo. Então, nós somos manifestação dessa consciência, mas com o mesmo potencial de criação menor, é claro, mas com a mesma, né, potencial de criação. Então, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, está dentro da sua própria consciência. Tudo é tudo. Por quê? Porque nós viemos da consciência única que é o Criador. Então, tudo que existe no universo está na consciência de Deus, inclusive nós. Então, quando nós aprendemos a ter acesso à nossa própria consciência, né, então tudo que a gente precisa está dentro da nossa própria consciência. Tudo, tudo é tudo. Então, quando eu penso, quando eu sinto, quando eu emano uma energia, é da minha própria consciência. Então, quando eu preciso de um emprego, quando eu preciso de alguma coisa, eu crio a oportunidade da minha própria consciência, junto com a consciência de outros, né, que está ligado à consciência de Deus que cria tudo, que entrega todas as oportunidades e que manifesta tudo. Por isso que a gente fala assim, o que é que tem dentro da sua consciência? Né? O que é que você pensa? O que é que você sente? Quais são as suas crenças? Quais são, né, as suas emoções? Quais são os seus sentimentos? Que é isso que você vai manifestar. Então, quando a gente fala assim, quais são as reais intenções das pessoas, é porque falam uma coisa, mas sente outra. Ah, eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Legal, mas o que tem na consciência? Né? Vai lá ver o que tem na consciência que está emanando miséria, está emanando pobreza, está emanando carência, está emanando falta. Porque é isso que está voltando para você. É o que tem dentro da sua própria consciência. Então, nós somos criadores da realidade. Né? Uns criam com mais facilidade, outros com menos. Aí vai entrar muitas variáveis que a gente pode verificar o que acontece. Né? Aí vai entrar questão de karma, entra a questão de limpeza, evolução espiritual, o quanto as pessoas estão se aprofundando espiritualmente. Né? Tem bastante coisa para rever. Mas, mesmo assim, né, a evolução, os karma, está na nossa consciência, no nosso espírito. Né? A nossa mente, o nosso corpo são ferramentas
porque o nosso espírito, a nossa consciência, manifeste a vida aqui. Só que tem alguém, tem algo maior que sustenta tudo isso, que é a única consciência, que é Deus, que é o Criador. Então a gente tem que começar a entender tudo isso. Quando eu quero alguma coisa, quando eu busco alguma coisa, eu tenho que olhar para dentro. Por isso que a gente fala olhar para dentro, porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente busca, está na nossa própria consciência. E qual que é o erro, o pecado do ser humano? Buscar fora dele mesmo. As pessoas querem um amor, querem uma alegria, uma felicidade, buscam no outro. Quando ele busca no outro, ele esquece, aonde, ou seja, na nossa consciência. Na nossa própria consciência. A gente tem tudo que precisa. Nós precisamos aprender a acessar, a transformar. Aí as pessoas falam... A pessoa esquece da sua própria potencialidade, né, Rafa? Essa é a realidade, né? Porque todos nós somos uma potência, né? Cada um da sua forma específica, como o Criador fez, né? Como fomos criados. A gente só precisa encontrar essa forma, né? Por isso que a gente fala do autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento faz com que a gente fique, ciente, atento o que a gente está manifestando. Então, quando as pessoas estão querendo mudar algo fora, as pessoas estão doidas para mudar algo fora. É curar uma pessoa, é melhorar a política de um país, é acabar com a fome, com a miséria. Só que isso vai acontecer quando as pessoas mudarem a sua consciência. Porque se eu continuo vendo miséria, fome, a política desajustada, desequilibrada, é a minha consciência que está me mostrando isso. É o que eu tenho na minha consciência. Então eu preciso mudar essa visão lá de fora. Mas a gente só muda dentro. Começar a enxergar a política, eu tenho que começar a enxergar a pobreza diferente. Diferente como? Emanar uma energia de prosperidade. É assim que a gente vai mudar as coisas. É emanar uma energia para a política de coisas positivas, de realmente como um setor público deveria agir, trabalhar. É assim que a gente vai mudar as coisas, mudando a nossa consciência. Então, se eu emano miséria, não adianta a gente buscar lá fora resolver essas coisas, porque a gente, todos nós, criamos da nossa consciência essa miséria. Então tem que mudar na consciência, emanar algo diferente. Como que eu faço isso? Pensando e sentindo. Tem que sentir, tem que vivenciar, é mudar as atitudes reais. Por isso que a gente fala, qual é a real intenção? Fala uma coisa, mas faz outra. E lá no fundo da consciência, o que está manifestando? Então, as nossas crenças ilusórias, esses pensamentos que a gente vê por aí que a gente não concorda, algo que nos traz incômodos, o que é isso? É a nossa própria consciência mostrando e alertando o que precisa ser mudado dentro de nós mesmos, da nossa própria consciência. E às vezes também acontece, né, Rafa? É aquela situação que a gente sempre conversa. As coisas às vezes se apresentam para a gente de uma forma que a gente se permite se encantar. Mas quando a gente para com a sutileza do nosso espírito, com a nossa, se conecta com aquilo realmente, e que a gente coloca
coloca energia para se perceber a real intenção por trás daquilo, a gente consegue perceber muita coisa. É a gente traz à tona a real intenção daquilo que se apresenta para a gente. A gente ganha uma visão diferente. Ultimamente eu venho trabalhando muito isso, entendeu? Porque às vezes a gente se encanta muito com algo. E quando você para perceber, para se orientar dentro dessa sutileza e da energia, a gente consegue perceber coisas que de cara, assim, de momento a gente não se dá conta. E é muito interessante isso, porque quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, isso deve ser loucura, entendeu? E eu falei, não, mas eu vou começar a me tentar perceber se realmente tem isso. E é incrível como é muito claro as coisas, né, Rafa? Porque tem coisas que você já vem preparada para se conectar, tem coisas que é genuíno de uma conexão direta, de uma coisa que você é da sua energia e já vem. Outra coisa, você pega algo ali e você simplesmente olha com o olhar que você tem e tá tudo bem. É o seu olhar naquilo. Mas quando você sai do seu olhar e você busca a real intenção dentro daquilo, você percebe as coisas como realmente elas funcionam. E isso é incrível, essa percepção que a gente consegue ter. A gente sente e é muito forte. Então, assim, é maravilhoso essas coisas, as descobertas que vêm, né, dessas sutilezas, dessas coisas bem, de forma bem leve, mas a gente precisa estar atento. E quando a gente consegue prestar atenção, quando a gente consegue se conectar com essa real intenção das coisas, dos acontecimentos, o que está por trás daquilo que nos apresenta, é maravilhoso. A gente se descobre em uma nova energia de você poder trazer isso com clareza para os seus olhos, para o seu sentir. E é claro, né, Rafa, é perceptível, mas é aquela história que a gente sempre fala, né? É a gente querer se permitir essas coisas, né? É a gente estar atento, é o orar e vigiar que é constante em tudo. E a gente ganha um entendimento de algumas coisas, o que realmente está por trás de muitas coisas. E é maravilhoso isso. Quando a gente muda a nossa vibração, a gente muda, né, lá fora, o que a gente enxerga. Mas, na verdade, não é que a gente muda, aquilo sempre esteve ali. Se Que a gente não apresenta, né, enxergava, Rafa? a gente não enxergava porque a nossa consciência estava voltado para outras coisas, né? A hora que a gente muda a nossa consciência, muda lá fora. Então, quando a gente começa a enxergar, vamos pegar exemplos, as pessoas enxergar pobreza. A pobreza e a riqueza, elas estão juntas, estão lado a lado, né? Só que qual que é a minha consciência? É pobreza, então eu só vou enxergar pobreza. O dia que eu mudar a minha consciência, eu vou enxergar a riqueza. Então, o que eu tenho na minha consciência? E aí, a gente tem que pegar todos os parâmetros sobre o assunto, né? Por exemplo, eu enxergo doença ou saúde, né? Então, tudo que for relacionado
a esses termos, é o que você tem na consciência e precisa mudar. Né? Porque eu posso enxergar a doença ou eu posso enxergar a saúde. E a minha consciência vai manifestar aquilo. E eu vou começar a enxergar lá fora aquilo. Né? E se é uma coisa que me incomoda, é alguma coisa que não é legal, né? Que está me incomodando, é a minha própria consciência pedindo, né? Aí você pode usar de intuição, você pode usar, né, de sutileza, pedindo para mudar. Muda o foco, muda o que você está enxergando. E isso é relacionado a tudo, ao amor, à alegria, à felicidade, ao perdão. Né? Por que as pessoas muitas das vezes não conseguem perdoar? Porque não perdoam, a gente chama de coração, né? Não muda a consciência. O perdão é uma vibração, é uma energia da nossa consciência, do nosso espírito. Não adianta eu querer perdoar com a mente ou querer perdoar da boca para fora, não funciona. Na verdade, da boca para fora, nada funciona. Só funciona para nos enganar. Então, quando eu falo algo da boca para fora, eu estou me auto-enganando. Por quê? A gente já falou isso aqui. Energia não mente. Então, a energia, né, que está na sua consciência, vibrando, transformando, manifestando no aqui e agora, não mente. Uma hora ou outra ela se apresenta, outra vamos segurar. E as pessoas ficam segurando, que é o que a gente chama lá, né, das nossas sombras, as nossas emoções reprimidas. Então, quando eu não quero, por exemplo, que as pessoas têm muito preconceito com chorar, tem muito preconceito com sentir raiva, sentir ciúme, sentir inveja. Se você tem isso na sua consciência e é normal, porque são energias que precisam ser transformadas, né? Se eu não quero chorar, se eu não quero sentir inveja, o que a mente faz? Reprime. A gente pode fazer isso. Reprime. Só que chega uma hora que manifesta. Não tem como não manifestar. É como uma bomba relógio, né, Rafa? Às vezes, assim, a gente... Por que a gente fala disso, da transformação? Porque a transformação é uma forma de libertação, né, Rafa? É uma liberdade que a gente ganha. Porque se você não transforma, ela vira uma bomba. Uma hora ou outra, ela estoura. E daí a grande questão é por que estoura? Por que explode? É a consciência mostrando que precisa transformar. É a própria consciência mostrando. Né? Mostra de várias maneiras, mas chega a um ponto que está tão escancarado na nossa frente que arrebenta na nossa cara. Né? E precisa transformar aquilo. E muitas vezes não é do outro, né, Rafa? É coisas. A gente acredita que é do outro, muitas vezes. Nada. É as crenças que a gente tem, né? A gente acredita que a energia ruim é do outro, o que chega é do outro, tudo que vem é do outro, mas são coisas nossas que estão mal resolvidas aqui dentro e que está pedindo. E essa visão que você tem do outro, essa visão que você enxerga no outro, nada mais é do que algo seu que está gritando ali o tempo inteiro, está pedindo socorro. É a própria consciência mostrando no outro o que precisa ser resolvido em você mesmo. É quando a gente não consegue ter aquela garantia, aquela firmeza do que a gente realmente... A transformação não aconteceu genuinamente. Aconteceu na mente, aconteceu de várias formas, de boca, mas não
aconteceu aqui, porque quando acontece aqui dentro, ela não tem por que se manifestar no outro. Você já entendeu onde ela está. E você resolve. E você toma um posicionamento diante disso. Com você mesmo. Com você mesmo. Eu preciso resolver, eu preciso perdoar. Eu preciso aceitar que esse sentimento é meu. Que eu sinto isso. E a gente busca dentro da gente, né, Rafa, essa energia. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Mas o que eu busco? Esse perdão. O que eu sinto? Dentro desse perdão é amor, é rejeição, é desilusão, o que é? Quando você entende que o que gera amor, alegria, as coisas que geram dentro de você, e o seu olhar para aquilo tem a busca desses sentimentos que você tem. Você olha para tudo aquilo e é o que vai sobressair. E se é o amor que sobressai dentro de todos esses sentimentos, o perdão, a gratidão, a alegria, mesmo você sabendo que é de outra forma lá fora, mas e dentro de mim, como que isso funciona? É o que eu sinto. E se esse sentimento, essas emoções são tão fortes, elas são capazes de se transformar. E esse perdão, ele é genuíno, porque ele vem. Ele vem e chega até nós de uma forma grandiosa. Então a gente consegue dar o perdão, a gente consegue olhar para o outro com generosidade. E a gente entende que aquilo não é mais dependência do outro, aquilo não é dependência do outro, aquilo depende só de mim. Sou eu que posso mudar isso, sou eu que posso transformar isso. E essa transformação acontece quando você passa a entregar aquilo que você tem de melhor. Que é essa emoção, que é esse sentimento, que é a gratidão, que é o perdão, que seja qual for. Então você entendeu que a emoção maior ali é o que rege você, é o que você sente. Então você se permite o perdão. E é assim que acontece de várias formas, com vários outros sentimentos, com várias outras reações do nosso próprio ser. É a gente encontrar na gente, né, Rafa? E muitas vezes a gente ter coragem de olhar pra gente mesmo, né? Olhar pra gente e falar, não, isso é meu. Sou eu que sinto assim. Entendeu? A energia, fulano tá com energia ruim. Não, a energia ruim é minha. Eu tô transmitindo isso de alguma forma. E eu preciso encontrar o que me conecta com isso. E quando a gente consegue se conectar e a gente consegue se perceber dentro disso, qual é essa energia, qual é o sentimento que traz isso, e é sempre mais fácil a gente olhar para o outro, é sempre mais fácil a gente ter essa dependência, né, Rafa? É incrível isso, porque a gente é viciado em fazer isso. A gente não se olha, a gente não se permite, não. Essa energia eu estou transmitindo e eu estou recebendo aquilo que é meu. Mas a dependência de olhar para o outro e sempre colocar no outro tem o hábito, né, Rafa, de tirar a gente, colocar a gente numa zona de conforto. Isso não é meu.
E a gente precisa estar atento para isso. E quando a gente fala sobre isso, orai e vigiai, é sobre tudo, exatamente tudo. É a gente perceber até as nossas próprias reais intenções por trás das nossas próprias atitudes, né, Rafa? Das nossas próprias ações. É a gente se perceber dentro disso também. Então, a gente manifesta o que tem na consciência. Tudo isso que a gente está falando é o que está dentro da nossa consciência, a consciência de todos, o que tem dentro da sua consciência. E a gente tem, né, o que a gente fala, estados de consciência, e a gente manifesta isso em várias situações, em vários parâmetros. Né? Então, por exemplo, um artista, um músico, um poeta, né, ele tem aquilo já na consciência dele, e aquilo manifesta para ele. Digamos que, entre aspas, seja fácil, no popular dizendo, mas que não é fácil, porque existe um processo de aprendizado. Só que aquele ser veio nessa existência fazer realmente aquilo. Né? Ser músico, ser artista, ser arquiteto, ser engenheiro, ser esportista, enfim. Quem veio com essa consciência, esse estado de consciência, manifesta de forma mais fácil. Qual que é o problema da humanidade? É o nosso ego. Né? O nosso ego. Porque muitas vezes as pessoas atropelam a própria consciência por causa do ego e forçam certas situações que não dá certo, não funcionam. Né? Por quê? Porque nessa existência ela não veio para fazer aquilo, mas ela quer, porque outro processo em qualquer situação, né? Seja uma venda, seja um comércio, tem gente que veio para ser famoso no comércio. E ele tem aquilo na consciência dele, é um estado de consciência que ele manifesta. E ele vai fazer, porque ele veio para aquilo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha para dentro e veja o que tem na sua consciência que você veio fazer. Pode ser pequeno, pode ser grande, não importa. Só faça aquilo, né, que você veio para fazer. Claro que a gente tem infinitas possibilidades, a gente pode fazer o que quiser, né, diante do nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente entende que a consciência nos guia, faz com que o nosso ego fique um pouquinho de lado, né, e a gente faça aquilo que a gente veio fazer, para quê? Para que a gente tenha os aprendizados que tem que ter para a nossa evolução. Quando a gente deixa a nossa própria consciência se manifestar, a prosperidade é abundante para todos, porque aquilo está no estado de consciência das pessoas. Muitas vezes as pessoas se perdem porque botam o ego na frente. E aí as crenças limitantes aparecem. Ah, eu não sou bom no que eu faço. Ah, isso não é para mim. Ah, isso dá muito serviço, dá muito trabalho. Aí o trabalho começa a ser pesado, árduo. Né? Eu acho que vocês já deram de frente com alguém que ama o trabalho que faz. O que eles falam? Ah, isso aqui para mim não é trabalho. Isso aqui para mim é Prazer. coisa mais... É um prazer. Por quê? Porque está deixando a consciência se manifestar, o estado de consciência. Mas quando a gente põe o ego na frente, a gente começa a atropelar as coisas. E aí entra ciúme, inveja. As pessoas não querem se responsabilizar que sentem isso. Aí entra a fuga do que você falou, né? Aí entra o colocar a culpa no outro. Ah, é a culpa do governo. Ah, é a culpa do vizinho. Né? Mas não quer olhar para dentro e perceber que sentiu ciúme, inveja, que o vizinho, que o amigo abriu um negócio e está ganhando dinheiro, está se dando bem. Ou foi fazer, né? O artista começou a ter sucesso,
Não quer. Não quer perceber que está com ciúme, com inveja. Que se olhasse, né, resolveria esse problema. Transformaria essas energias. Então, o que, que acontece? A gente tem que aprender a chegar na nossa consciência, no nosso espírito, na nossa centelha divina. Como que a gente faz isso? Tem que tirar o ego de lado. Deixa o ego um pouquinho de lado. O que, que é esse ego? Essas crenças limitantes, essas crenças de competição. Será que a gente precisa realmente competir agressivamente, como a gente vê por aí? Claro, o jogo, uma competição saudável é diferente. É diferente. Vamos ver quem é o melhor, quem treinou mais, quem está mais preparado mentalmente. Vamos lá. Tem o primeiro, segundo, terceiro lugar, ok. Né? Mas essa competição que a gente vê aí, que tem que pisar no outro para se erguer, isso é o ego. Isso é problema. Tem que um ficar embaixo para o outro ficar em cima, né? Dificilmente se consegue andar junto. Vamos junto, vamos chegar junto, vamos fazer a diferença junto. Não. Para um vencer, sempre tem que os outros perderem, sempre tem que os outros estar embaixo. Olha o que a gente vê na nossa política, né? As pessoas que estão lá para administrar para as pessoas, para o público, para o povo, né? Fazer o melhor para as pessoas, que isso seria o ideal, né? Isso seria uma consciência evoluída fazendo. Mas o que a gente vê? Competição, né? Aí eles fazem de um tudo e não se interessam com os prejuízos, não se interessam com as consequências do que vai acontecer. Eu quero estar no poder, né? Eu quero estar... eu ganhei. Aí quando o adversário ganha, toda a benfeitoria que foi feito, a gente vê por isso o tempo inteiro. Né? Desmancha as benfeitorias dos outros, acabam com os programas bons para as pessoas, né? Detonam porque foi o outro que inventou, então o que é isso? Ego, inveja, ciúme, crenças, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam como que as coisas se manifestam aqui. Então, quem já entendeu, quem despertou para a espiritualidade, quem aprendeu que a consciência que manifesta a vida que eu tenho, não vai mais depender do externo. Não precisa mais depender do externo. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Quando as pessoas falam que certas coisas são proibidas, isso é pecado, o que né, essas crenças fazem com as pessoas? Aprisionam elas no outro. Limitam, né? Então, quando a gente fala de consciência, expansão de consciência, espiritualidade, a gente está falando o quê? Liberdade. Libertar as pessoas dessas crenças, dessas amarras, de depender dos outros. Veja, a gente tem que compartilhar com os outros, não depender. É diferente. A consciência, né? A gente já falou que nós somos todos consciência de uma única consciência. A gente fala assim, né? Todos somos um. Então, quando alguém prejudica eu, por exemplo, está prejudicando quem? A consciência maior. Né? Por isso que a gente fala de quando as pessoas prejudicam o outro, está prejudicando a si mesmo. Porque eu sou uma consciência que venho da consciência grande, que é Deus. Você é uma consciência que também veio da consciência grande, que também é Deus. E a gente está conectado o tempo inteiro. Por isso que a gente fala, olha para dentro, se conecta, e você vai ter as respostas que você precisa. Você vai ter a manifestação que você precisa do que você quiser. Porque quem vai manifestar tudo isso?
quem sustenta tudo isso, que é o Criador, que é Deus, a consciência maior. Nós só estamos o quê? Digamos assim que a gente representa Ele aqui. E nós temos o livre-arbítrio para manifestar o que a gente quiser. Só que quando eu prejudico os outros, eu prejudico a consciência maior, ou seja, eu prejudico Deus. Mas eu também estou conectado a Deus, então eu também me prejudico. Por isso que a gente fala que amar o próximo como a nós mesmos. Ajuda o outro, porque ajudando o outro você vai ajudar a si mesmo. Vamos tirar as pessoas da miséria, vamos ajudar as pessoas, todo mundo próspero. Vira o paraíso isso aqui. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem E é que tão fazer gostoso, a né, nossa Rafa, parte. quando você pode, de alguma forma, ajudar o outro a realizar algo que é da vontade dele, que é da energia dele fazer aquilo. Você entende que aquilo não é seu, mas o fato de você estar junto, de andar junto e de ver o outro conseguir o que ele precisa conseguir, isso é transformador, é realizador para quem está junto, para quem caminha junto nesse mesmo processo, entendeu? Não é necessário o ganho ser seu, único, exclusivo, porque o outro já ganhou e você entendeu que aquilo é dele. E você partilhou, e você compartilhou, e você está junto, e você sabe o valor daquilo. E a gente se alegra, a gente tem a felicidade de participar, de vivenciar esse movimento. Então, assim, as pessoas não têm noção o quanto isso é bom, o quanto isso é gostoso. Essa partilha, essa comunhão de, de ajuda, de estender a mão e de progredir junto. É um entendimento que é só sentido para ter o gosto de como é. E você sempre está ali disposto a ajudar. E você está ali sempre disposto a querendo fazer parte daquilo, porque você sabe o quanto que é valioso isso. Você vê o outro caminhar e você acaba sentindo que aquele caminho também você percorreu de uma outra forma, mas você esteve ali, você está ali e você acompanhou, você sabe o valor daquilo. Então, assim, é a gente poder vivenciar com amor tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, seja para nós, seja para o outro. É a gente ter esse entendimento. E o que a maioria hoje não consegue perceber isso. E o que eu faço para o outro, o crescimento do outro é o meu também. A evolução do outro é a minha evolução também. E quando a gente tem esse entendimento, as coisas ganham uma lucidez diferente. A nossa energia, o nosso ser, a nossa luz brilha tanto quanto a luz do outro. Mas as pessoas muitas vezes têm na mente, têm no pensamento que o caminhar do outro junto com a gente nos atrapalha. E não é assim. Quando a gente toma a decisão de fazer algo para melhoria do outro, a gente está melhorando a nós também. Só que esse entendimento ainda é muito difícil. As pessoas não conseguem ter esse entendimento com clareza, essa percepção, porque sempre estar junto a querer tirar algo do outro. Entendeu? Então, assim, é a gente ter uma visão, é a gente sentir realmente isso. Quando a gente tem pessoas
do nosso lado que caminha com a gente na mesma direção. E não é aquilo, porque eu quero o seu espaço, não. Cada um tem sua luz própria e cada um tem um jeito diferente de lidar com as coisas. E o crescimento é genuíno, né, Rafa? Então, dentro de tudo isso, né, a prosperidade é um estado de consciência. Né? A felicidade, um estado de consciência. A alegria, um estado de consciência. As pessoas que se aproximam da gente, é um estado de consciência da gente. A gente atrai esse tipo de pessoas. A gente atrai as pessoas, a gente atrai as situações. Quando acontece algo que a gente não gosta, tem um aprendizado ali. E a gente precisa perceber e entender qual é o aprendizado. Né? Aqui a gente vive, né, numa situação em que, muitas das vezes, o que acontece? São situações que a gente precisa se resolver. Ou precisa perdoar, ou precisa compreender alguém. É um estado de consciência isso. Então, quando há conflitos, muitas das vezes, quando há situações incômodas, faz parte da caminhada e a gente precisa entender o que está acontecendo, qual é o aprendizado. Será que eu preciso perdoar? Fazer uma leitura, né, Rafa, disso. E o que muita gente não sabe é que o perdão é interno. O perdão é um sentimento, é uma vibração de cada um. Quando eu perdoo alguém, eu estou me beneficiando. Eu não preciso conviver com a pessoa, eu não preciso conviver com ela, não preciso mais nem olhar a pessoa, nem ver mais. Mas o perdão tem que acontecer. Quando o perdão acontece, a pessoa até se distancia automaticamente, porque as energias, as vibrações já não são as mesmas. Ou, ao contrário, quando se perdoa, aí que as pessoas se aproximam. Então o universo, ele é dinâmico, né? E ele é infinito nas suas possibilidades. Mas o que a gente bate na tecla é o seguinte: qual é o meu estado de consciência? Isso que é importante eu saber. Então, entender que todos os nossos eventos bons ou que a gente acha ruim é a minha própria consciência manifestando o que ela tem dentro. Então, quando eu perco alguma coisa, quando eu faço alguma coisa que não dá certo na nossa visão humana, do ego, a gente tem que parar e refletir o que está acontecendo. Por que aquilo aconteceu? O que eu preciso fazer, né, para aprender, né, o que eu preciso fazer para melhorar com esse aprendizado? O que essa situação está me mostrando? É querer enxergar, é querer ver, que é a nossa própria consciência mostrando algo que precisa melhorar. Isso é evolução. O que é evolução? A gente chegar a um nível de amar o próximo incondicionalmente, perdoar 70 vezes, 7 milhões de vezes, infinitamente. Né? E o que acontece? A nossa consciência vai criando situações para que a gente possa aprender a evoluir. É a nossa própria consciência mostrando que eu preciso melhorar no meu trabalho, eu preciso aprender mais, eu preciso me atualizar, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso criar algo novo, eu preciso melhorar o que eu estou fazendo. É a nossa própria consciência que mostra isso. E a gente tem capacidade quando a gente tira o ego de lado. Né? O que ferra com o ser humano é as crenças limitantes, né? É as emoções descontroladas, desequilibradas, e a consciência própria, nossa, mostra tudo isso para que a gente possa melhorar, para que a gente possa transformar,
para que a gente possa aprender. Então, as situações que acontecem na nossa vida, é a nós mesmos manifestando o que a gente tem na consciência. O que a gente aprendeu lá atrás, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Então, a gente entender que o universo é dinâmico e em movimento o tempo inteiro, não para. E a evolução, segundo a segundo. Se a gente entender isso, que é o que a gente chama de fluxo, flui com o universo, é evoluir sempre. Pouquinho, faz mal. Pouquinho, mas está fazendo, não está parado. Está evoluindo, está em movimento. Ah, eu melhorei o trato com as pessoas. Ótimo. Ah, eu melhorei a minha visão de mundo. Eu parei de enxergar problemas. Eu parei de reclamar. Melhorou, evoluiu. Né? Ah, eu parei de ficar cutucando as pessoas, de ficar vendo críticas negativas. Parei de criticar as pessoas. Excelente. Parei de julgar as pessoas. Melhorou. Né? Mas a gente tem que fazer isso segundo a segundo, cada passo. Porque a gente entra nesse fluxo do universo. E é em tudo. É com tudo, é com todos. E a nossa própria consciência mostrando o que precisa ser feito. É só a gente ficar atento, né? Querer, buscar, prestar atenção. Que é o que a gente fala também, estar presente. Viver o aqui e agora. A gente tem que aprender a fazer isso, né? Meditar, né? Fechar os nossos olhos, olhar para dentro, respirar fundo, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, não importa, né? Só reconheça, a gente tem que reconhecer a nossa consciência, reconhecer quem a gente é, né? Parar um pouquinho, refletir sobre as coisas, sair Tudo do isso, né, automático. Rafa? É uma das coisas mais gostosas, né, que o autoconhecimento traz pra gente. A gente se reconhecer, a gente saber verdadeiramente quem a gente é, e a gente se perceber dentro da nossa vibração, dentro da nossa energia. E quando a gente ganha essa segurança, a gente dificilmente a gente vacila nessas coisas, porque a gente sabe quem a gente é e qual é a energia que a gente carrega em nós. Acontece porque a gente convive no mundo com pessoas de várias personalidades e tudo mais. Mas você, quando você se identifica no que você é, quando você sabe o que você é, não importa o que aconteça, você sabe como funciona. E você tem uma leveza e a naturalidade de você olhar para você mesmo com firmeza naquilo que é. E nada que vem de fora tem o poder de mudar isso. O único que pode fazer isso é você mesmo. É você que pode mudar isso. É você que sai disso se você quiser, se você se permitir sair disso. Porque ao se conhecer, a gente ganha um poder inenarrável de olhar para a gente mesmo com verdade. E não tem desequilíbrio nisso, porque você sabe o que realmente acontece ali. É a sua realidade, é a sua verdade. E a gente costuma ser fiel a isso, né, Rafa? Por mais que aconteça eventos e coisas, a gente sabe. Às vezes, eu lembro no começo, eu olhava e falava, meu Deus do céu, como assim, né? O Rafa falava, você precisa ter isso, você precisa afirmar nisso, você precisa ter um entendimento disso. E hoje, eu me vendo hoje no lugar que eu tô, e às vezes
perceber algumas situações assim, é muito bacana a gente se ver dentro dessas transformações, a gente se vê dentro dessa realidade da gente hoje, a gente se perceber dentro disso. É a coisa mais gostosa que o autoconhecimento, a espiritualidade traz para a gente. É a certeza de quem a gente é. Esse é o maior presente que a gente recebe desse caminho que não tem fim, né, Rafa? Que a gente está sempre caminhando, a gente está sempre buscando e sempre tem algo novo para a gente aprender. E jamais a gente vai parar e falar, nossa, eu aprendi tudo. E a gente não vai. A gente sempre tem algo novo para a gente estar aprendendo. E quanto mais a gente aprende, parece que mais a gente consegue se despir de algumas coisas. E a gente vai fazendo isso constantemente. A gente vai se redescobrindo, a gente vai descobrindo muito mais coisa nova. E é prazeroso isso. É gratificante. E eu falo assim que da minha caminhada é a coisa mais gostosa, é eu olhar para mim hoje e me perceber a minha realidade. Eu já tinha as pessoas costumam dizer que é vaidade, não é, é quando você se olha, você aprende a se olhar, você tem aquele trato com você mesmo, você tem aquela comunhão com você mesmo, só que você não tem conhecimento para ter essa grandiosidade, para você enxergar as coisas com essa expansão, com essa abertura. Muitas vezes a gente tem aquela conexão com a gente mesmo, mas a gente não tem entendimento de muita coisa. Quando a gente ganha isso, a gente ganha esse equilíbrio que a gente precisa para a gente caminhar, né, Rafa? Já tivemos uma coisa interessante? Já viu pessoas que fazem de um tudo e não conseguem sair do lugar? Né? A pessoa começa a dar aquela arrancada na vida, dá aquela prosperada, daqui a pouco ela volta para baixo de novo. Por que isso? Estado de consciência. Ela não mudou, ela não aprendeu o que ela tinha que aprender. Né? Alguma coisa, pode ser uma crença, pode ser uma emoção reprimida, pode ser um perdão que ela não deu, mas acontece isso. Por quê? Porque a consciência manifesta o que tem dentro. Né? E entra dentro de tudo isso. Então, por exemplo, assim, um mendigo, só para as pessoas entenderem, um mendigo de rua é um estado de consciência. Não importa, agora que não importa o porquê ele está naquela situação, mas ele veio vivenciar aquilo. Ele pode sair ou não. Quando que ele vai sair? Quando ele mudar a consciência. Pode ver, as pessoas dão de comer, as pessoas dão as esmolas, as pessoas ajudam, né? Umas dão roupa, outras dão abrigo, e por aí vai. E a pessoa, né, o mendigo, não sai daquela situação. Ela só vai sair daquela situação quando ela mudar o estado de consciência dela. Só que assim, talvez aquela vivência traga um grande aprendizado para ele. E ele não está conseguindo ver ainda. No momento que ele aprender o que ele tem que aprender e mudar a sua consciência, ele sai daquela situação. Quantos a gente vê por aí, que a gente falou, quantos que a gente que estão sofrendo, e qual que é o problema da consciência ali que ele está na rua? Perdão.
perdão da família, o perdão dos filhos, o perdão do pai. Né? Quantas situações a gente já viu, né, que pessoas foram ajudar lá e se perdoaram, ele saiu daquela situação. Então a consciência dele manifestou aquela situação, né, e chegou a um ponto que a solução qual que era? O perdão. A hora que perdoou a família, o pai, o filho, não importa, resolvida a situação. A própria consciência tirou, né, atraiu quem tinha que atrair para ajudar, né, foi lá, a pessoa foi ajudar, entrou em contato com a família, fez todo o processo. Tudo isso são consciências manifestando alguma coisa. É alguém que está no estado de querer ajudar os outros, é alguém que está no estado de querer perdoar, né, mas o outro não quer. Enfim, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: tudo que se manifesta na nossa vida é a nossa própria consciência mostrando para a gente, né, o que precisa ser mostrado e vivenciando aquilo para um grande aprendizado. Então, não se queixe, não reclame do que você está passando. Se é uma doença, né, se é uma frustração, se é uma perda, para de reclamar, olha para dentro, olha para a tua consciência e se pergunta: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso mudar diante dessas situações? É isso que a gente tem que começar a fazer. É isso que a gente tem que começar a buscar. E parar de olhar para fora e reclamar. Ai, culpa do governo, que isso, que aquilo, que o Brasil tá uma nhaca, que o Brasil não presta. Não é bem assim. Não é por aí. A gente precisa ir dentro e ver na consciência. O que é a consciência? Pensamento e sentimento. Né? Porque pensar e falar da boca para fora não adianta. Tem que sentir. Pensar e sentir. Aí a coisa começa a funcionar. Que é o que a gente sempre fala. Por que o perdão pensado não funciona? Porque não sentiu. Não sentiu? Não perdoou. Não adianta. E é impressionante, mas não tem como explicar. Mas a gente sabe quando acontece. A gente sabe o alívio que dá. E é libertador, né, Rafa? O outro se liberta, a gente se liberta. É algo genuíno. Você tem o entendimento disso. É você liberar, se liberar e liberar o outro. E a gente, né, é o que a gente tem para explicar. Sai um peso, né? Sai um peso, a gente sente que aquela angústia saiu, se libertou. No final das contas é o seguinte: quando a gente sente, a gente sabe. Funcionou, deu certo. A gente sabe que aquilo é amor, é genuíno, é verdadeiro. Mas tem que sentir. Muitas vezes o que as pessoas falam? Amor de pensar, né? Ah, eu amo por uma convivência. Né? Muitos é da boca para fora, porque não sente. Porque quando sente, as atitudes começam a mudar. A atitude começa a mudar. Porque a consciência começa a manifestar o real amor. Né? Então isso fica claro, vai ficando muito claro para quem sente. Talvez as pessoas não percebam. Não perceba o teu estado aqui dentro de alegria, de felicidade, né, de amor que você sente pelo universo, pelas coisas, pelas pessoas. Talvez no seu entorno as pessoas não percebam, mas o que importa é o que você sente. Não importa o que está lá fora. Mas é inevitável, Rafa, muitas vezes esse sentimento ele transborda de um jeito que é difícil. Muito difícil, às vezes, se conter até.
Porque a energia da gente faz isso acontecer de forma diferente. É transbordante, transborda, é diferente. Então é aquela história, né? A energia não mente. Não mesmo. Então a nossa busca é chegar na consciência. Para isso a gente pensamento bloqueia a nossa chegada até a consciência, até o nosso espírito. Tem gente que nem acredita que exista espírito. Então olha o tamanho do problema. Por quê? Porque porque as coisas só acontecem aqui quando a gente reconhece. A gente tem que reconhecer. Quando você reconhece Deus, ele passa a existir para você. Passa a existir para você. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Mas para quem não reconhece, ele não existe. Mas para quem reconhece, ele passa a existir. Então, se você reconhece que você é um espírito, o teu espírito começa a se apresentar para você. Se você reconhece que você é a luz, a tua luz começa a brilhar. Se você se reconhece o teu amor, né, que você ama do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, esse amor começa a se apresentar para você. Você começa a enxergar as coisas diferentes, mas a gente tem que reconhecer as coisas. As pessoas estão num automático para reconhecer como, né? Estão numa loucura, estão numa correria, que elas estão se perdendo nelas mesmas, né? Então, A busca está mais fora do que dentro, né, Rafa? A busca exatamente. é externa. E sabendo ou não, quem manifesta é a consciência. E se você tem crenças limitantes, do tipo, eu não consigo, eu não posso, isso é impossível, a sua consciência vai manifestar isso aí. Porque é isso que você tem lá. Aí você só vai conseguir as coisas quando você mudar essas crenças. Né? Eu posso, eu consigo, eu sou, né? Eu aprendo. A gente tem que começar a entender essas coisas. Né? Ah, quem perdoa é Deus. Sim, Deus sempre vai perdoar, mas nós também precisamos aprender a perdoar. Então, perdão é coisa de fraco. Se a pessoa reconhece que perdão é fraco, ela não vai perdoar ninguém nunca. E aquilo faz um mal para ela muito, muito grande. Então a gente tem que começar a analisar o que a gente pensa, o que a gente formula das coisas, né? O que eu penso das coisas, o que eu sinto das Isso já coisas. traz uma vibração, né, Rafa? Com certeza. Dependendo do pensamento, da energia que a gente emana nesses pensamentos, a gente já traz uma vibração. E essa vibração já se apresenta de uma forma muito forte. O que eu sinto quando eu vejo meu amigo crescendo, tendo sucesso, né? O que eu sinto? Será que eu fico feliz com aquilo? Ou eu sinto um ciúme, né? Uma invejazinha? Então isso é o que as pessoas têm na consciência, o que sente. Se a pessoa fica feliz, sente alegria, é isso que ela tem na consciência. Então a gente tem que começar a olhar, isso é autoconhecimento, é se conhecer, o que eu tenho na minha consciência. Né? O que eu sinto do meu amigo? Meu amigo pode crescer, mas o vizinho lá que vocês não se dão muito bem, o que você sente se ele estiver tendo sucesso e crescendo? Aquele não pode. É energia negativa que você mesmo está, né, alimentando para você mesmo. Para você mesmo. Você está se prejudicando quando você não quer o sucesso do vizinho que você não gosta. O mais incrível, né, Rafa?
a gente, como ser humano, a gente não consegue perceber essas coisas tão claras, né? Não existe fazer o mal para o outro e a gente sair ileso disso. Tudo que a gente manda, a gente vai ter de volta. É nosso. Nós estamos dando para nós mesmos. A gente tem a crença de que estamos fazendo para o outro. Estamos fazendo para o outro. Na realidade, é para nós mesmos. A gente vai ter que fazer essa colheita. Entendeu? E tudo está ligado com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Que às vezes a gente faz uma coisa intencionando algo, mas a energia de dentro, como é que tá? Será que está de acordo com aquilo que está intencionando? Você está fazendo algo aqui, mas dentro tem algo trabalhando ali numa negação, algo ali no contra, ali, tudo aquilo que você está fazendo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a nossa ação tem que estar de acordo com o que a gente está pensando, com o que a gente está sentindo. Botar verdade nisso. Eu estou fazendo bem porque eu quero fazer, porque isso, sabe, vai ajudar o outro e isso me faz bem também. Porque a gente fala, porque a gente, muitas vezes, a gente já passou por isso. A gente, quando não tem consciência, a gente faz isso. Às vezes você vai fazer alguma coisa, você está fazendo algo ali, mas você está sentindo diferente, você está pensando diferente. E está em desacordo, está desalinhado esse movimento. Então esse movimento precisa estar alinhado, ele precisa estar forte com a outra. Eu estou fazendo bem, eu estou me sentindo feliz em fazer esse bem, eu estou pensando positivamente nisso que eu estou fazendo. E a gente alinhar isso e levar isso de acordo. Porque muitas vezes você dá a mão para uma pessoa, mas dentro de você você não quer. Seu pensamento é completamente diferente daquilo da mão estendida que você está dando. E onde está o acordo nisso? Onde está o alinhamento nisso? Isso acontece muito. A gente percebe, a gente sente, a gente vê a energia, a gente entendeu? E hoje as coisas estão escancaradas. Então a gente precisa alinhar isso. Se quer fazer, faça. Mas faça sentindo, faça pensando. Emana a energia do que você sente, do que você pensa, naquela ação que você está fazendo. Que isso precisa estar em acordo, precisa estar em alinhamento. E a gente não consegue, gente. É ter a clareza do que a gente faz. É aquilo que a gente fala, a gente acha que a gente está enganando quem? Quem que a gente está enganando com isso? Às vezes a gente engana o olho do outro que está nos olhando, mas a gente não consegue fugir de Deus. Que a consciência maior que a gente precisa ter essa noção de que a gente está sendo cuidado o tempo inteiro. Então, é a gente se preocupar com isso. É o que eu faço, é o que eu penso e é o que eu sinto dentro dessa ação. Qual a comunhão que eu estou tendo? Qual alinhamento que eu estou tendo com isso? E quando a gente faz isso com esse alinhamento, com essa generosidade de pensamento, de sentir e de ação, a gente transforma tudo. Aí a gente sai dessa ilusão, a gente sai dessa ilusão das coisas que estão por trás, porque aquilo é sentido, aquilo é pensado
com a mesma energia da ação que você está praticando. Então é a gente ter essa clareza, né, Rafa? A gente trazer isso para a gente quando formos, de alguma forma, fazer algo, a gente procurar alinhar isso. Que realmente eu estou sentindo, que realmente eu estou pensando em relação a isso, entendeu? O outro talvez possa não me ver, mas Deus está me vendo, Deus sabe o que eu estou fazendo. Qual é a energia que eu estou pondo nisso? Entendeu? Qual é a minha verdade? Que realmente eu estou plantando. E aquela certeza, né, Rafa? Que amanhã volta. Amanhã volta. E a gente só precisa ter clareza nessas coisas, ter o alinhamento. E essas três energias que a gente fala: pensar, sentir e agir. E quando a gente ganha essa consciência que a espiritualidade traz para a gente, de que tudo é causa e efeito, né, Rafa? A gente tem esse olhar atencioso para a gente mesmo. A gente costuma fazer o ato de orar e vigiar. A gente busca, dentro disso, nos olhar, porque a gente sabe que isso tem um preço, que isso tem uma conta que a gente precisa pagar. E não é o outro que vai pagar, é nós. Essa conta é nossa, essa dívida é nossa. Não importa se é pequenininha, se é grandona, se é média, como que é, mas ela chega, ela vem. E a gente só precisa estar consciente disso. E a nossa consciência nos apresenta a forma correta da gente levar a nossa energia, da gente levar aquilo que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente pratica. E não tem erro. Não tem erro. E a gente perceber, a gente ter essa clareza do que está por trás de tudo. A gente ter esse entendimento. O que está por trás dessa ação? Qual é a intenção? Qual o sentimento? Qual a ação? Qual o pensamento? É genuíno? E a gente ganha clareza nisso. E é fato, né, Rafa? A gente consegue ter essas percepções dessas coisas acontecendo. E a nossa verdade é a gente saber no que a gente está alinhado. Quando a gente fala, né, que há um preço a pagar pelas coisas que a gente faz, a maioria das pessoas já pensam na questão negativa. Mas só que é o seguinte, causa e efeito também é para o processo positivo. Então, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem também. Amanhã, o bem vem para a gente. Com certeza, também é assim. Então, por isso que a gente sempre fala, o que você planta, você vai colher. É o que plantou. E aí a gente joga esse pensamento, né, que é a causa e o efeito das coisas. Só que assim, serve tanto positivo, a conta chega. Positivamente, também. Sim. Quanto mais o bem, quanto mais o ajudar, quanto mais a gente fazer, né, positivamente as coisas, a conta também chega. Essa é boa. Essa a gente quer que chegue. Mas vai chegar amanhã também. Então, são escolhas que a gente deve fazer.
A lei é uma só. Plantou, colheu. Causa e efeito. Tanto positivo quanto negativo, não importa. Amanhã chega. Amanhã a conta chega. E a conta pode ser positiva, se você plantou positivamente. Com certeza. Então é isso. Então, Fechou. isso. Fechou, então. Presença. Então, gente, muito Tenham todos uma boa noite e até a próxima. é isso aí, gente. Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Uma ótima noite a todos. Tchau.